paz e bem. Eu quero muito falar com você a respeito dessa obra que foi uma grata surpresa, O Rio e a Fonte, da Margaret Ogola. É um livro que foi publicado aqui no Brasil pela Cultor de Livros. Eu li agora em julho de 2021. Tem um link aqui na descrição, no lugar em que você pode encontrá-lo com facilidade. Ele é um romance. Eu tenho notado que alguns de vocês gostam muito desse tipo de indicação, né? Ao ler uma história que não seja ruim nas questões morais e que tenha um fundo religioso, e essa é uma dessas histórias que não é tão veiculada, um tesouro não muito conhecido e que eu acho que vale a pena falar com vocês a respeito. Eu recebi esse livro, confesso que quando eu recebi eu não fiquei muito animada, nem com muitas esperanças, e eu acho que isso fez com que a leitura fosse muito boa, porque eu acabei pegando num domingo essa leitura e não queria ler nada de doutrina, enfim, porque eu estava um pouco cansada, mas eu queria alguma coisa que também me enriquecesse. Então eu dei uma chance e me surpreendi. Então vamos falar um pouco sobre a autora. Margaret Ogola é uma queniana, foi uma aluna destacada no Quênia, nas escolas em que estudou, fez bacharel em medicina e enfermaria em 1984 e em 1990 ela fez mestrado de medicina e pediatria. Obteve também um diploma de pós-graduação em Planejamento e Desenvolvimento de Projetos pela Universidade Católica da África Oriental em 2004. Ela foi uma diretora médica num hospital em Cotolengo e num orfanato, que é um orfanato de crianças portadoras de HIV e AIDS. Ela também trabalhou como assessora de bispos católicos no Quênia em relação a questões sanitárias e familiares e era membro da Opus Dei. A Opus Dei, caso você não tenha essa informação, foi fundada no dia 2 de outubro de 1928 pelo nosso querido São José Maria Escrivá, que é um sacerdote espanhol, canonizado em 2002. Opus Dei significa obra de Deus. No dia 28 de novembro de 1982, o Papa São João Paulo II fez uma constituição apostólica chamada Ut Sit e constituiu a Opus Dei como uma prelazia pessoal. A autora também era casada com o Dr. George Ogola e tinha 6 filhos, sendo 2 deles adotados. Sobre o livro propriamente dito, é um romance que segue 4 gerações de quenianos em meio a mudanças frenéticas da sociedade e na África propriamente dito. Essas 4 gerações, elas vão se intercalando e com isso a gente tem uma visão muito ampla do que foi que aconteceu na região. A primeira publicação do livro foi em 1994. Esse ano, 1994, aqui no Brasil, foi quando começou o processo contra o ex-presidente Fernando Collor. A candidatura do Fernando Henrique Cardoso foi nessa época. O Brasil, portanto, estava muito conturbado nessa época, por motivos que já te vieram à mente assim que eu falei esses 2 nomes. Foi também o ano do falecimento do Ayrton Senna e do Tom Jobim. Já a África foi o primeiro ano de eleições sem as regras do Apartheid. Foi no dia 27 de abril, ficou conhecido como Dia da Liberdade, em que foi eleito Nelson Mandela. Também estavam vivos durante a publicação desse livro São João Paulo II e a Madre Teresa de Calcutá. Bom, considerando o contexto geral do mundo, é muito interessante o caminho que a autora escolheu para abordar em seu romance, porque ela fala de todos esses assuntos sem falar diretamente deles. Como os personagens pertencem a gerações diferentes, as suas histórias são todas contadas de forma gradual e entrelaçadas, e por isso fica mais fácil vermos o desenvolvimento não só dos personagens, mas também do Quênia e de uma forma mais difusa da África, através das posturas desses personagens. Como eu falei, eu não fiquei muito empolgada quando eu recebi esse livro, mas
Eu acho que é por conta de um certo condicionamento que acho que muitos de nós temos em relação a coisas que são pautas de ideologia. Então, a vivência, né, a própria vivência na África, as situações da África são bandeiras hoje muito usadas pelas ideologias. Então, eu fiquei um pouco preconceituosa com esse livro a princípio, mas num domingo ao lê-lo, eu fui me surpreendendo e achei fantástico como a autora aborda todos esses temas sem enviesar. A história começa com uma protagonista da primeira geração chamada Akoko. Ela é filha de um cacique e ela é um tanto especial na forma de pensar, na forma de ver as coisas. E o enredo vai seguindo em que ela se casa com um marido que é cacique, ela se torna uma Mikai, que é uma espécie de primeira esposa, e aqui existem várias questões em relação ao casamento e a forma como os dois acabam vivendo isso, mesmo que isso não esteja tão de acordo com a cultura da época. Eles têm uma visão diferenciada do que eles estavam vivendo. E, mesmo assim, ela é uma Mikai, é uma pessoa de muita autoridade dentro do contexto da tribo. Eu acho muito importante a primeira parte, porque existem algumas coisas que quem é missionário, já foi missionário, ou conhece pessoas que fazem trabalho de missão, ou assiste alguns programas em relação a isso, muitas vezes a gente é apresentado a uma África é como se ela não tivesse regras, entende? E na primeira parte do livro, a autora, através da vivência dos personagens, ela nos leva, meio que como pano de fundo, a perceber que a África não é assim também uma terra de ninguém. Existem regras ali que eles chamam de chique e aquilo ali faz com que as coisas sejam ordenadas e que as tribos encontrem paz. Embora existem algumas que são violentas, não era assim no começo. Lembrando que essa primeira geração que ela fala é antes da Primeira Guerra Mundial. Então, nós conseguimos ver mais ou menos como funcionava as tribos. Muitas coisas são interessantes na história, mas o que mais me chamou a atenção é a construção dessa imagem mais real, a construção de uma imagem menos revolucionária da África. Porque é muitas vezes isso que a gente tem como imagem da África, um local em que existe muitas revoltas e existe isso hoje, depois das revoluções feitas a partir ali das iniciativas comunistas na África, devastou ainda mais a África, mas ela faz um resgate daquilo que a África era em questões organizacionais. Então, usando a bagagem dos seus antepassados, de conhecidos, ela constrói diante dos nossos olhos uma África mais real e longe daqueles cartazes, sabe? Que nós vemos que, claro, faz parte da realidade da África também, a fome, a dificuldade e tudo mais, mas ela apresenta outros pontos da região, principalmente ali do Quênia. Sem deixar de falar também das dificuldades e das divergências. Nas narrativas de cada membro da família, começando pela matriarca Akoko, nós vemos o que foi acontecendo com a África em cada geração e como isso foi mudando a forma dos quenianos de verem as coisas. Até mesmo em alguns pontos ela fala a diferença das reações dos africanos dependendo da região da África. Então ela diz que os quenianos agiam de tal forma porque tinham temperamento naturalmente X, enquanto outros da África tinham temperamento tal. Então ela cita algumas coisas sobre isso e eu achei muito interessante. Outro ponto que eu achei interessante, principalmente na primeira e na segunda parte, na primeira e na segunda geração, é que fica claro também o ponto de evangelização. Eu tenho percebido que muitos têm dúvida a respeito disso, né? A relação da evangelização com a cultura. Acho que isso é reflexo do tempo em que nós estamos vivendo
em que as pessoas acham que elas têm que aderir à cultura vigente, né? Nós temos que nos adaptar à cultura vigente. Isso é uma coisa completamente disparatada, não faz o menor sentido. A evangelização é uma ação que faz uma espécie de peneirar a cultura. E aqui nesse romance nós vemos alguns pontos a respeito disso. Por exemplo, existem pontos positivos dentro das culturas. E ela fala um pouco a respeito disso, falei da questão da organização, falei a questão do próprio temperamento do povo. Existem coisas que são boas e existem coisas que são ruins, que não se encaixam no evangelho. A evangelização ela tem que fazer essa peneira. E aqui, no enredo da história, nós vemos isso acontecendo, isso sendo construído gradativamente à medida que as gerações vão sendo ali narradas. E é muito bonito a gente perceber que não é isso que está sendo pregado hoje, em diversas áreas e diversas maneiras, que nós temos que abraçar a cultura e não fazer nenhuma ação ativa. Essa forma como é dito da evangelização é como se fosse tudo muito passivo, né? Nós temos que receber algo. Não, a evangelização é ativa, é uma intervenção à evangelização. E ali existe pontos positivos que são elevados e pontos negativos que são corrigidos. Esses pontos ela acaba abordando bastante. E partindo sempre de pessoas, mostrando que muitas vezes isso é feito pelos próprios membros da cultura que têm uma visão mais aguçada daquilo que não é bom, dos pontos positivos e dos pontos negativos. Outros dois pontos que me chamaram a atenção também é que esses mesmos personagens que conseguem notar, né, essas exemplificações dessas pessoas que existem na cultura, que conseguem notar o que está de errado, o que está certo e precisa ser elevado, o que está errado e precisa ser corrigido, e que vê no cristianismo a oportunidade de realizar isso, além desses personagens estarem ali presentes e dispostos, e eles mesmos buscarem, eles próprios vão atrás das mudanças que precisam ser vivenciadas radicalmente em relação à mentalidade e conduta para conseguir fazer com que as coisas melhorem. Eu também me lembrei, durante a leitura, do ponto de discrepâncias que existe nos africanos mesmo. Eu conheci um africano enquanto eu lecionava. Eu acho que ele era professor de anatomia e eu também, eu não me lembro qual matéria eu estava lecionando na época, mas enfim, ele estava fazendo trabalhos nessa área e ele era da Angola, não era do Quênia. Mas eu achei muito interessante porque ele falou, não, realmente na África existe muita dificuldade, mas eu tive aula com os melhores professores da Inglaterra. E ao ler esse livro, eu tive essa mesma sensação quando eu escutei isso a primeira vez desse meu colega de trabalho. Por quê? Porque é uma sensação de discrepância na mesma pessoa. São duas coisas muito distintas que parece que não podem coexistir na mesma pessoa, mas estão ali. As dificuldades e as coisas extraordinárias. Nesse livro, existem várias oportunidades de ter essa sensação. A leitura é super fluida, é agradável. A escrita possui notas muito semelhantes a Elizabeth Gaskell e Jane Austen, o que não é surpresa por conta da região. Então, existiam muitos ingleses ali, a formação era muito enriquecida de obras na língua inglesa, então não é estranho, é até divertido. Mas ele é reflexivo e religioso. É muito interessante a forma da escrita. Eu indico a todos, acho até que são bons presentes para padres, missionários, principalmente aí para alguns que não sabem muito bem o que dar de presente. É um bom presente, porque muitas vezes quem trabalha muito com questões de evangelização ou educação religiosa, às vezes precisa de algum livro que seja mais de descanso, mas que também não seja desvirtuoso, e esse livro se encaixa muito bem num bom presente, que é virtuoso, mas não cansa. Ou então para você que quer dar um presente religioso sem que seja religioso escrachadamente, né? Ele tem muitos pontos interessantes que eu não vou conseguir abordar em relação a vocações, em relação ao chamado de Deus
tem exemplos de todas as vocações, absolutamente todas as vocações. E isso é muito enriquecedor. Então eu acho que crismandos podiam ler, jovens principalmente, grupos de jovens. É uma boa forma de começar a falar das vocações, das escolhas, da ação que a evangelização faz na cultura. É uma boa obra de base para muitas coisas. Para que você tenha uma ideia, eu vou falar aqui de algumas citações. Eu sei que alguns de vocês gostam bastante das citações, mas só algumas. A vida é um enigma e um mistério, e a mente humana percorre-a em anseio por aquilo que não compreende, mas continua sempre em busca. O catequista, de sobrancelhas salientes, olhos profundos, barba densa e lábios carnudos, olhou para ela gentilmente. Mulher, muitos vêm à procura do novo caminho, mas poucos conseguem mantê-lo, pois ele não é fácil para os fracos de formação. Ele exigirá que viva de acordo com um chique diferente do que conhece. Porém, não quero desencorajá-la, pois Deus nos ama e nos chama a todos para escutar seu Filho Jesus Cristo, que enviou-o para viver como nós e nos dar a conhecer os caminhos de Deus. O ensino religioso acontece todas as manhãs. De vez em quando o professor atestará para checar se você entende tudo. Quando você compreender e aceitar tudo o que aprendeu, você receberá o batismo. Repentinamente, Libera teve a certeza de ter feito a escolha certa. Estava cheia de esperança. Tinha 30 anos e já havia se encontrado à beira do desespero. Não importava que ela não entendesse a língua. Algumas coisas vão além das palavras. Não era a sua mãe a Coco, filha do grande cacique Odeiro? Longe dela sucumbir ao medo e à covardia. Ela aprenderia tudo o que precisasse aprender. Conseguiria seu batismo e se tornaria um membro da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Algum dia, e que esse dia chegasse logo, ela tomaria parte no corpo e sangue de Cristo e se converteria num dos seus ramos. Estaria finalmente ligada a uma árvore. Alguns de vocês devem ter notado alguns termos estão em latim aqui e em várias outras partes do livro também. Esse também é um ponto importante. Como é que a ação foi feita sem fazer nenhuma alteração no ensino do latim, enriquecendo a visão cultural desse povo no que se refere até mesmo à linguagem e à forma com que eles podem se comunicar de outra forma. Um livro muito interessante, leia. Muito bem, paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau.